Sejam bem-vindos, você está no novo canal da Igreja Adventista da Promessa, Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo. Estamos iniciando aqui uma série de vídeos e vamos falar sobre caos. Deus está no controle. Para me ajudar, está aqui comigo o pastor Francisco Soares Lima, nosso diretor regional, pastor Celso Guzmão, nosso diretor do Ministério do Ensino. E nós vamos agora, antes de iniciar, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos porque estamos aqui com o Senhor e nós, Pai, queremos falar assuntos que sejam concernentes ao Teu reino, assuntos, Senhor, que vão edificar as nossas vidas e por isso nós estamos aqui. Que o Senhor nos use, nos abençoe, nos capacite, dê sabedoria, Senhor, esses que estão comigo, para que possamos assim falar, espalhar o Teu Evangelho sobre a face da terra. Senhor, nos ajude, tem misericórdia de nós, tome também nas Tuas mãos essa família, essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ela, Senhor, onde quer que ela esteja. O ambiente, qualquer que ela esteja ouvindo, vendo esse áudio, Senhor, vendo esse vídeo. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço dos céus. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Para a gente dar início aqui, estou com o pastor Francisco. Pastor, dê uma palavra de saudação para quem está assistindo. A paz do Senhor, pastor Cláudio, a paz do Senhor, pastor Celso, queridos irmãos, irmãs, pastores, líderes em geral da nossa querida convenção, Rio de Janeiro, Espírito Santo, esse povo abençoado, forte, esse povo vitorioso. Pastor Cláudio, eu espero que no decorrer desse programa, ao responder as perguntas, que é a proposta desse programa, um programa de entrevista, esse primeiro vídeo, eu possa estar abençoando, possa estar ministrando aos irmãos e irmãs e a todos que terão de alguma forma acesso a esse vídeo. Amém. Pastor Celso, faça a sua saudação. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja em cada coração. Sinto-me honrado em participar desse momento em que estamos lançando esse projeto. Que ele seja uma bênção. Que vidas sejam edificadas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e possamos levar, de alguma forma, um lenitivo, um refrigério para todos. Então, nós vamos começar aqui a tratar sobre 3 temas que são relevantes para nós hoje, porque nós estamos vivendo um caos mundial, não é? Nós não esperávamos esse acontecimento, veio para a gente e foi tudo muito rápido, em pouco tempo. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar é a igreja. A igreja está sofrendo. Tem seus pós e contras, né? A igreja está sofrendo, mas também tem alguma coisa aí que a igreja está ganhando. Então, a gente vai abordar esses temas aí. Então, a primeira pergunta eu quero direcionar ao pastor Francisco é como continuar a obra de Deus com a igreja fechada, pastor? Como a gente vive, a gente está acostumado a congregar, abraçar os irmãos, viver naquele ambiente. Como agora a igreja precisa de estratégia para trabalhar com ela fechada? Pastor Cláudio, como você falou, né? Realmente a igreja está sofrendo. O povo de Deus nesse momento está passando por essa prova, por esse momento difícil, e é um momento de sofrimento no mundo, né? O coronavírus, ele está causando uma comoção mundial. Começou na China, depois na Europa, América do Norte, América do Sul, já começou também na África, e a igreja sofre as consequências do que está acontecendo nesse momento no mundo e no Brasil. Respondendo a sua pergunta, sendo assim mais direto, pastor Cláudio, a obra de Deus ela não para. Pelo contrário, ela avança. Eu estou usando essas 2 palavras quase como um chavão, porque o que fechou, os templos fecharam. O que parou, podemos dizer assim, foram os trabalhos realizados nos nossos templos, nos templos da Igreja Adventista da Promessa. A igreja, ela continua avançando, ela continua realizando a sua obra. A igreja, ela está atuando em meio ao caos. Citando aqui o nosso tema, né? Se existe um caos, se há um caos, eu creio que a igreja está realizando a obra de Deus em meio a esse caos. Realizando como? Através dos cultos, nas redes sociais, através de encontros, através dos aplicativos, através de reuniões virtuais. Eu percebo, através dos pastores da nossa Convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo, o esforço
e a dedicação de cada um deles em estarem ministrando ao rebanho, cuidando do rebanho em meio a essa situação. E eles estão utilizando as ferramentas acessíveis. E as ferramentas acessíveis neste momento são as redes sociais. A tecnologia, né, às vezes até criticada por alguns, nesse momento realmente está sendo uma bênção para nós, né? Culto nos lares, PGs, cultos virtuais, palestras, reuniões, todas essas ações através das redes sociais. Então, eu entendo, e eu tenho comentado isso, tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, que em nenhum outro tempo a Igreja de Deus, o povo de Deus, tem conceituado igreja como o tempo que nós estamos vivendo agora. De fato, nós estamos sendo igreja, entendendo o que significa ser igreja, vivendo no dia a dia igreja. É claro, pastor Cláudio e pastor Celso, que sentimos falta da reunião pública, né? A reunião comunitária no templo. Lógico. Eu aprendi lá no curso de teologia, na FATAP, lá tinha uma professora chamada Vilma Martins. Não sei por onde anda a Vilma Martins. Uma excelente professora. E ela ministrava sobre teologia da música. E ela nos ensinou, ela nos ministrou que a adoração se faz em 3 níveis. O nível pessoal, que é a minha devocional com Deus, meu culto com Deus. O nível familiar e o nível comunitário, que são as reuniões no templo. Às vezes a gente inverte, a gente não faz o pessoal, nem o familiar, e vai direto para o nível, para o culto no templo. Deus está nos proporcionando um meio, uma forma, uma maneira extraordinária, nesses dias, de realizarmos, quem não realizava, né? Eu acredito que a maioria da igreja tem esse costume, dos irmãos da igreja tem esse costume, mas quem não realizava o culto, né, pessoal, a adoração particular, devocional, né, e nem familiar, o culto familiar, está tendo a oportunidade de fazer nesse tempo. Verdade. Então, eu acredito que nós vamos sair, como você comentou no início desse programa, né, muito mais forte, vamos aprender muito nessa crise, vamos cultuar o nosso Deus, tanto de maneira particular como culto familiar, o resgate do culto familiar, não tenho dúvida disso, está acontecendo em todas as igrejas, e está acontecendo o culto coletivo através das redes sociais. Sim. E em nome de Jesus a igreja vai passar por essa crise e voltaremos a realizar o culto comunitário nos templos, né? Os templos serão abertos e voltaremos a congregar, né? Ver nossos irmãos, poder abraçar nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado. Então, assim, eu entendo, eu até coloco aqui, você acha que a gente vai tirar um pouquinho dessa ideia tradicionalista de congregar, de entender mais profundo o que é ser igreja? Será que a gente vai conseguir passar para isso, nesse nível? Estou colocando uma outra pergunta, não estava no script, mas a gente pensar um pouquinho, porque nossa mente está muito focada em congregação. É lógico que daqui a pouco a gente volta. Mas será que vai ajudar as pessoas a saírem dessa ideia e trabalhar mais individualmente, ministerial? Será que a gente vai caminhar para isso com mais facilidade? Eu entendi. Eu espero que a igreja, honestamente, quando tiver a oportunidade, quando os templos forem abertos novamente, ela nunca deixe de congregar o culto comunitário, né? Sim. Mas, sem dúvida, pastor Cláudio, eu penso, eu creio, estou vendo isso, a igreja vai e está crescendo muito com relação ao conceito, o que é a igreja, né? Eu tenho pregado muito sobre... conceito. O conceito que é a igreja. Tenho pregado muito sobre a Assembleia de Jesus, né? Tentando explicar ali até a tradução da palavra, né, do hebraico para o grego, no grego é eclésia, ali quando aparece em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, não tenho dúvida, não tenho mesmo que a igreja está crescendo com relação a esse conceito, está entendendo, e ela vai congregar
presencialmente no templo, no culto comunitário, porque é importante também, né? Mas com entendimento mais Mas amplo. com entendimento correto, Mais amplo, sem nenhuma É dificuldade. isso aí. Pastor Celso, nós estamos vivendo assim, eu sou assim, eu sei que o senhor é assim, né? A gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar junto, né? A gente gosta de estar na igreja com os irmãos, a gente gosta muito de igreja, né? E aí a gente tem uma barreira, um problema, a comunhão, né? E nosso entendimento é estar junto, né? Como manter? Como a gente faz agora com a comunhão na distância? Muito bem. Como manter a comunhão à distância? Deus é providencial e, ao caber para mim essa pergunta, me fez promover uma profunda reflexão, porque eu passei muito tempo resistindo àquela expressão Cristo em casa, porque eu entendo, ou entendia, talvez tenha crescido um pouco mais agora, que a pessoa, para ter comunhão com Deus, ele tem que ter algo em comum com o outro. Isso é comunhão. E na medida em que a pessoa se satisfaz e diz que tem comunhão com Deus sozinho em casa, eu não acredito muito, ou não acreditava muito nessa assertiva, né? Foi exatamente o fato de o homem estar só, lá no Éden, que Deus viu a necessidade de criar para ele uma adjutora. E num plano mais amplo, mais universal, o homem necessita ter comunhão com o outro. Ele necessita da coletividade. Ele não é um ser que foi criado para viver só. Ele tem que ter essa interatividade com o outro. E isso me levou a procurar na palavra de Deus uma resposta. E não é que eu encontrei? Abacuque, profeta, no capítulo 2, os 4 primeiros versículos me deram a resposta. E diz assim, eu gostaria de ler com você. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro, e é uma visão que fala do fim, e não falhará, ainda que demore. Aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Então nós vemos claramente, e eu fiquei feliz por isso, o primeiro outdoor da história do mundo foi feito pelo profeta Abacuque. Quando você passa pelas estradas, pelas vias e vê aqueles outdoors nas estradas, oferecendo ali propagandas, mensagens comerciais de produtos, pois não era uma novidade para Abacuque. Deus fez com que ele escrevesse em grandes letras, em grandes tábuas, para que mesmo aquela pessoa que passasse correndo, preocupado com outras coisas, fosse impactado pela palavra de Deus. E nós podemos hoje traduzir aquelas tábuas, aquelas grandes tábuas, como o tablet de hoje, como o iPhone, o iPad, o celular, enfim, o computador pessoal, e vemos como uma ferramenta fantástica, uma ferramenta muito interessante e que pode se unir aos esforços da igreja para ser usada como ferramenta de proclamação do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Então nós vemos na palavra de Deus que tem resposta para tudo. E essa comunhão, que hoje, mais do que nunca eu acredito, ela esteja sendo tão fundamental, tão importante para alcançar as pessoas que estão reclusas, que estão nesse isolamento social circunstancial. Esse meio de comunhão com Deus, através das mídias sociais, é uma grande ferramenta, é um canal de bênçãos nas vidas das famílias.
Pastor, sobre a família, nós estamos vivendo também um momento difícil como família. Nós estamos passando por essa situação e as famílias estão tendo que se readaptar. Antes a família saía, cada um para o seu destino, hoje tem que ficar em casa o dia todo, todos juntos. Como viver isso, como se comportar nessa situação? Pastor Cláudio, é realmente uma preocupação muito grande e responder essa pergunta aqui, todos em casa, todos os dias, é interessante, é importante nesse momento, porque esse cenário, esse contexto, né, de todos estarem nas suas casas por muito tempo, é um cenário propício para a ansiedade. E a ansiedade é o mal do século, né? E a nossa sociedade ela é muito desigual. Eu tenho acompanhado assim muitos programas, até mesmo para participar dessa entrevista de hoje, né? Sobre esses temas da quarentena, isolamento social, etc., né? Ouvindo pastores, médicos, psicólogos, e é interessante a gente fazer uma diferença daquela família que tem uma condição melhor, que vive num apartamento, que vive numa residência, né? Num ambiente bom, vamos dizer assim, uma classe social, uma condição financeira boa. Essa é uma realidade. Não estou dizendo que eles não vão sofrer com a quarentena. Sim. Eles sofrerão com a quarentena, sim. Todo mundo está sofrendo com a quarentena. Mas a pessoa que tem uma condição melhor, uma residência, uma casa com uma estrutura melhor, ela tem condições, né, de passar por essa quarentena de uma forma mais confortável. Sem dúvida. Eu ouço falar sobre escritório em casa, né, trabalho em casa. Só que a sociedade é desigual. Quando a gente vai no outro extremo, nesse Brasil, que em território do tamanho de um continente, né, país continental, temos que considerar, até mesmo na nossa igreja, na nossa convenção, pessoas que moram numa casa que tem um cômodo, no máximo 2. A sala é o mesmo ambiente para dormir, dormitório. É o mesmo ambiente para cozinhar. E às vezes nessa casa tem 5 pessoas, 6 pessoas. Eu fico assim imaginando como é muito mais difícil, né, para as pessoas passarem por esse momento de isolamento numa situação como essa. Às vezes desempregada porque perdeu o emprego, né? Muitos já me ligaram, pastor, recebi aí férias não remuneradas, né? O patrão me pediu para eu passar um mês em casa, mas não vai pagar esse mês. E essa pessoa o dia todo dentro de casa. Como fica, né? Num ambiente desse que eu estou descrevendo. Sem jamais considerar o ambiente, né, melhor. Sim. Não estou dizendo que não estão sofrendo também. É mais fácil. Não estou dizendo isso, né? Todos sofrem. Mas imagine só esse ambiente, né? Essa casa pequena, 5 membros, o pai desempregado. Eu tenho ouvido de alguns psicólogos, médicos, né? Até a recomendação, por se tratar de uma coisa tão séria, e em algumas cidades do nosso país tem sim um isolamento social rígido, até a recomendação, eu ouvi esses dias, né, essa expressão, o princípio da janela. Então seria esse membro, durante o dia, ele ir para a janela e olhar o horizonte. Se ele tiver condição, se nessa casa tiver a janela,
que deu uma visão, uma possibilidade de uma visão para ele olhar a natureza, para de alguma forma o psicológico, né, entender que o mundo não é só aquele ambiente que ele está vivendo, para que desperte nele ou nela, nessa pessoa, que é um momento que vai passar, que existe um mundo lá fora, melhor, bonito, né, que pode ser desfrutado no futuro. E o negócio é tão sério, tão crítico, que ela considerando, né, que algumas residências não tem nenhuma janela que dê para ter uma visão como essa, ela recomenda para a pessoa olhar para uma planta. E se não tiver a planta, procure uma paisagem na televisão, na internet. Então o negócio é muito sério, né? Com relação às famílias mais resolvidas financeiramente, também há o desgaste emocional. E essa pergunta ela é muito ampla, né? E complexa de ser respondida. O isolamento, né? A ansiedade, a rotina da semana, do dia, sem poder sair de casa, a quarentena. É difícil realmente para todos. Então, a psicóloga, os especialistas, né, no tema, recomendam, eu achei esse termo interessante, é chamado de descompressão ou descomprimir. É a pessoa procurar não fazer a mesma coisa todo dia. Ela variar, ela não ficar só assistindo televisão, por exemplo, recebendo notícias negativas, bombardeio. Tá muito mal às vezes, né? Totalmente, o psicológico, né? Ou na internet, né? Ou, sei lá, o ser humano também não vive. Eu tenho visto, pastor, aproveite para orar. Você não vive só de oração. Não existe isso, né? Só orar. Variar, né? É variar. O dia a dia, eu ouvi até um especialista falando que é como o alimento, né? Como o nutricionista que orienta que a alimentação tem que ser balanceada. Então, nosso dia a dia ele tem que ser balanceado, as atividades do dia a dia, né? É um pouco, ok, vamos assistir um filme. Fazer uma agenda diferente, né? Com certeza. E diferente mesmo, a proposta da descompressão é tipo você sair daquela rotina do dia a dia a ponto assim, você, sei lá, vai ajudar a esposa a lavar os pratos. Isso o marido que não tem essa prática, né? Eu sei que tem esposo que lava naturalmente, né? Sim. Mas ela tá dando essas alternativas, sim, né? Varrer a casa, você sair ali daquele ambiente, daquela rotina. Quem sabe reorganizar, né? Isso, fazer algo diferente, Eu achei muito interessante. E o texto bíblico, né, realmente para combater a ansiedade é em Filipenses 4, 6 até o 9, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Esse coisa alguma inclui, né, o Covid-19. Não ande ansioso ou ansioso, nem com relação ao Covid-19. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O texto vai até o versículo 9, não vou ler aqui todo o texto, mas ele vai falar no versículo 7 sobre o entendimento, sobre o pensar bem, e no versículo 9 sobre pôr em prática aquilo que você pensou, aquilo que você planejou no pensamento. Então, o apóstolo Paulo recomenda aqui que para vencer a ansiedade, e o isolamento causa ansiedade, né? E a ansiedade é o mal do século, a receita bíblica é essa, orar, orações, ações de graças, né? É adoração. Os teólogos dizem que esse texto aqui está voltado mesmo para a adoração, para o culto, né? Adorar a Deus. Segundo, pensar em coisas boas, né? Pensar bem, então evitar programas toda hora só estar falando da quantidade de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas já foram contaminadas, etc. Tem até aplicativo, né? Que controla isso. Não estou dizendo aqui para não ficar sem informação. Isso, para a pessoa não se informar, não buscar. Falando aqui do exagero, né? Para ficar o dia todo em frente a uma televisão recebendo notícias negativas, informações
de pessoas mortas, imagens fortíssimas. Foi divulgada na internet uma imagem de covas, né? Isso, abertas em São Paulo. Terrível, né? Que imagem forte aquela, né? E o pai de família, a dona de casa, os filhos ficam o dia todo vendo cenas fortíssimas. Então, o apóstolo nos orienta a pensarmos em coisas boas, a refletirmos em coisas boas, a fugirmos dessas notícias tristes, né? Arrasadoras. E, por último, colocar em prática o ensinamento da palavra de Deus, né? Colocar em prática, viver o evangelho nesse ambiente. É difícil porque temos ouvido que muitas pessoas no isolamento começam a beber, né? Agora saindo um pouco aqui do meio evangélico, né? Sim. Muitos começam a agredir o membro da família. Até fisicamente. Aumentou, né? Aumentou. A quantidade aí de agressões, divórcios. Então, realmente, só Deus, né? A resposta é Deus, o Espírito Santo, quando o cristão obedece esses princípios bíblicos de oração, de pensar bem, pensar na direção do Espírito Santo e praticar a palavra. Pastor Celso, e os filhos? É um problema que está acontecendo também, passar o tempo com os filhos. Como administra isso? Pois é, ainda remetendo aqui à fala do querido pastor Francisco, me ocorreu a lembrança do Salmo 121, quando ele falou sobre o efeito janela. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que coisa linda, né? Deus é aquilo que eu estou falando, Deus ele é provedor, né? E ele nos dá respostas para tudo. E a respeito dos filhos, eu não posso ficar longe da palavra de Deus, longe da Bíblia, e me lembra que Moisés orientando aos pais a respeito da palavra, do ensino, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 7, ele diz a respeito da palavra de Deus: ensine-as com persistência a seus filhos, converse com elas sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu quero enfatizar aqui essa frase: converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Nós vivemos uma vida muito agitada, é uma velocidade fenomenal. As nossas rotinas, regra geral, considerando aí as dificuldades de uns, de outros, os desníveis sociais, mas regra geral, nós vivemos uma vida muito agitada, muitas vezes saindo de casa antes de os filhos acordarem e retornando após eles já terem ido para a cama. Isso só nos reserva muito mal o fim de semana. E muitas vezes o próprio fim de semana é muito agitado, muitas atividades, nós somos muito proativos e temos dificuldade de nos relacionarmos com a nossa própria família, que dirá com os nossos filhos, né? Tem muita recorrência a esse respeito, aquelas histórias em que o filho quer pagar 1 hora do pai para poder ter a atenção dele. Então, quando Moisés, aqui orientando aos pais, ele utiliza essa expressão, quando estiver sentado em casa, é o nosso momento atual. Nós estamos vivendo exatamente isso, essa imobilidade que estamos sendo forçados a participar, a praticar, está nos dando essa condição. Nós podemos nos dedicar mais aos nossos filhos, principalmente aos menores, porque eles não estão entendendo. Isso. Nós, como adultos, nós entendemos o que está acontecendo, nós temos capacidade racional para entendermos as mensagens, as informações, nós registramos bem tudo o que está acontecendo. Mas as crianças, elas não entendem. Elas têm muita dificuldade nesse sentido. Elas querem ir para a rua, elas querem brincar, elas querem rever os coleguinhas da escola, e elas não têm entendimento para alcançar isso. E aí resta a nós, como pais, sentarmos-nos com elas.
brincarmos com elas, falarmos da palavra de Deus, mas falarmos da vida, falarmos da sociedade, falarmos dos problemas que eles certamente enfrentarão quando crescerem. E essa é a oportunidade que Deus está nos dando, muito embora em meio ao caos aparente, em que se diz que estamos vivendo, e eu creio que realmente é um caos social, mas no plano espiritual, Deus está nos dando a condição para nós darmos mais atenção aos nossos filhos. Uma oportunidade, né? De viver esse momento. Pastor Francisco, e a sociedade? Como manter a fé diante desse caos que estamos vivendo? Pastor Cláudio, um texto bem sugestivo, né, para esse momento é, sem dúvida, Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, do 17 ao 19. Eu vou pegar aqui a ideia de fé no sentido de fidelidade, de ser fiel a Deus em meio ao caos. Como ser fiel, como se manter fiel diante do caos, né? É refletir sobre as experiências que nós já tivemos com Deus na nossa caminhada até aqui. Pensar um pouco, né? Até aqui, de fato, o Senhor nos ajudou. Mas não só isso, é refletir também sobre a história da igreja até aqui. A história do povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel, até aqui. E aí, quando a gente se rende ao texto bíblico, a gente chega a uma conclusão e respeita a soberania de Deus. Quem é fiel a Deus, respeita a soberania de Deus. Deus, ele tem a história da humanidade, a história da igreja, a nossa história, nas mãos. Nós temos estudado sobre esse agir de Deus na história da humanidade nas lições bíblicas. Sim. Estudamos sobre o Daniel antes do cativeiro, no cativeiro, pós-cativeiro, agora estudamos sobre Esther, né? Coisas extraordinárias aconteceram ali e Deus estava no controle de tudo. Agora vem a última parte aqui do nosso tema, né? Isso. Deus está no controle em meio ao caos. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. O coronavírus, muita gente fica já perguntando se é o cumprimento da profecia ou das profecias. De certa forma, sim. Se é um sinal, fim do mundo. Sim. De forma ampla, sim. Mas, na verdade, quantas gripes já assolaram a humanidade durante toda a história da humanidade? Quantas doenças? Se eu não me engano, 6 ou 7, assim, violentas, né? Que ceifaram, que mataram. Quantas pestes, pragas, epidemias, pandemias assolaram a humanidade durante a história da humanidade? Muitas. Verdade. E a igreja passou por todas elas. Então é mais uma. A origem de tudo isso, a origem é o quê? É Satanás. A origem é o pecado, né? Quando eu digo Satanás, é porque ele está por trás. O bicho que está por trás é Satanás, né? Mas é o pecado. Por que tem a epidemia, gente? Porque o pecado existe. Porque a terra, porque o ser humano, né, pecou. Sim. Os nossos pais pecaram. No momento que o pecado entra no mundo, o ser humano está sujeito, né, a enfermidades. Então, o coronavírus, ele está acontecendo, assolando o mundo, assolando o Brasil e, consequentemente, as igrejas, porque Deus permitiu. A origem é o pecado. O diabo está por trás disso. Mas será que o coronavírus é uma ação direta do diabo? Será que o que está acontecendo nesse momento é permissão de Deus? A minha resposta é que o que está acontecendo nesse momento é permissão de Deus. Não sei quem está por trás disso. Mas ele está permitindo. Deus está permitindo. E se Deus está permitindo,
Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Né? Nossa visão é muito limitada, mas Deus, ele conhece tudo. Vê tudo, né? Então, Deus, o Todo-Poderoso, ele está realmente no controle, no comando, e diante de uma crise dessa, a gente vê a nossa pequenez, como somos frágeis e como Deus é grande. Como o ser humano não vai resolver diante das suas armas poderosas, diante da sua economia poderosa, diante das suas habilidades, da sua sabedoria, não vai resolver mesmo. Porque o ser humano é muito frágil, muito pequeno. E o Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Se ele quiser, basta um movimento, ele acaba com a epidemia, né? Com o coronavírus, porque ele é Todo-Poderoso. Então, eu entendo que é mediante a fé em Deus, a fidelidade em Deus, a experiência que nós já tivemos com Deus e o conhecimento da história da igreja, da história do povo de Deus, do Velho Testamento, povo de Israel, e principalmente tendo o entendimento desse Deus soberano, todo-poderoso, que ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece por um acaso, né? A origem de tudo isso é o pecado, mas só está acontecendo porque ele permitiu. E a história da humanidade, a história da igreja, a nossa história está nas mãos de Deus. E quem é fiel vai continuar servindo a Deus em meio à prova, vai glorificar a Deus em meio à prova, como Abacuque, né? Ali no capítulo 4, no capítulo 3, ele adora a Deus, né? Ele exalta o Senhor, ele glorifica o nome do Senhor em meio ao caos, em meio à dificuldade. Então, quem é fiel vai continuar fiel, glorificando a Deus em meio a essa prova. Você me lembrou de Lamentações, né? Que eu trazer memória aquilo que me dá esperança, né? Pastor Celso, a mídia tem feito, às vezes, mal a gente, né? A gente olha os noticiários e é o dia inteiro só se fala dessa notícia, né? Como a gente faz com isso? Será que a gente tem que ficar ligado mesmo o tempo todo nisso? Como é que a gente se comporta diante disso aí? Muito bem. Como lidar com a mídia? Como eu falei anteriormente, nós estamos com uma grande ferramenta nas mãos. E agora eu ouso usar um texto proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Francisco acabou de falar em sinal em que muitos estão se questionando, indagando se é um sinal. Isso me faz ir lá para a presença de Jesus, me assentar ali naquela relva, junto àquela multidão que estava sedenta, faminta, para ouvir a sua voz. E alguns discípulos preocupados, como nós hoje, essa preocupação sempre foi presente. Como será o amanhã? Que sinais teremos disso tudo? E aí ele encerra no capítulo 24 de Mateus, no versículo 14. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A mídia está aí, a internet está aí. Hoje, muito poucos lugares, Brasil inclusive, nós temos alguns lugares lá no Baixo Amazonas, lugares assim bem distantes, em que ainda não temos um sinal de internet. Ainda não temos a prática da convivência através das redes sociais. Mas ela está aí. E ela é uma ferramenta que certamente propiciará a expansão do evangelho do reino. Então, como lidar com a mídia? De forma positiva, de forma fidedigna à palavra de Deus, em que nós precisamos usar de todos os meios para fazer com que o evangelho avance. Porque Deus não deu essa prerrogativa aos anjos. Os anjos não precisariam de mídia, não precisariam de redes sociais, eles simplesmente desapareceriam do nada e trariam as boas novas de salvação. Mas Deus confiou ao homem, ao ser humano que é limitado. E por ele ser limitado,
ele depende de recursos externos. E assim eu vejo a mídia como um recurso, como uma grande ferramenta de propiciação à proclamação do Evangelho. Então é assim que eu vejo e entendo que nós, como líderes espirituais, atendendo ao chamado de Deus, nós aprendamos a utilizar essa ferramenta para chegar nas famílias. Amém. Eu queria aproveitar a sua fala aí e nós fazemos as considerações finais. Olhando para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a mensagem que o senhor deixa hoje para elas? Olhando para a nossa igreja, para o nosso público ali, para aqueles que estão assistindo a gente com carinho, qual é a mensagem que o senhor deixa de incentivo para eles? Caos? Deus está no controle. Essa foi a temática que nós trabalhamos até aqui. É uma pergunta em que o homem natural, ele se desespera. Ele não consegue olhar o que está por vir. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que confia na sua palavra, que a tem como fidedigna e que a cada dia que passa, ela vem se cumprindo paulatinamente. Então, a minha palavra final para esse momento é que nós nos apeguemos à palavra de Deus. É que nós busquemos a face do Senhor. É que nós olhemos para o alto, para o alvo da nossa eterna salvação. Que Deus nos abençoe, pastor Cláudio, pastor Francisco, e que nos possibilite outros momentos como este, e que você que nos assistiu até agora sinta o desejo de continuar conosco ao longo da nossa caminhada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Francisco, a sua fala aí, as suas considerações finais aí, para os nossos pastores, eu sou como diretor regional, direcionado aos nossos pastores que estão preocupados, né, com as suas igrejas, com as suas ovelhas ali, os seus líderes, né, direcionando uma fala para eles. O que o senhor tem para eles aí? Queridos pastores, líderes em geral, a palavra final desse primeiro programa que eu quero dirigir a todos vocês é que vocês continuem pastoreando o rebanho de Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço vocês até aqui pelo trabalho extraordinário que vocês estão fazendo, que vocês estão realizando, e quero motivá-los a continuarem servindo a Igreja de Deus, pastoreando o rebanho de Deus. Quero ler agora Abacuque 3, 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Como eu comentei na resposta à terceira pergunta, né, sobre ser fiel no caos, mesmo em meio ao caos, me dirijo aos pastores também, ministrando essa palavra da parte de Deus, motivadora, que vocês continuem realizando os cultos virtuais, que vocês continuem realizando PGs pelos aplicativos digitais, que vocês continuem realizando os trabalhos nas plataformas que forem acessíveis a todos vocês, com toda garra, com toda dedicação, no entendimento, né, que Deus está usando vocês dessa forma, dessa maneira, como disse o pastor Celso, se utilizando da tecnologia da melhor forma, né? E que
É possível, sim, adorar a Deus em meio à dificuldade. É possível, sim, ser fiel a Deus em meio ao caos. O exemplo aqui de Abacuque é claro. E eu quero chamar a atenção, acho muito interessante quando ele diz, né, que o Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Me lembra aqui, me remete ao Salmo 42, que Davi diz, assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa analogia é interessante, porque a ideia é que a corça, quando percebe o seu predador, ela tem um faro tão aguçado que ela sente o cheiro das águas de uma distância enorme. E quando ela percebe o predador, ela corre em direção às águas correntes. É por isso que o Abacuque, aliás, que o salmista fala de águas correntes. Quando a corça percebe o predador, ela corre em direção a águas correntes. Ela sente o cheiro das águas, porque o faro é aguçado, e corre. Só que ela corre salteando. São saltos, pulos, uma velocidade extraordinária, que o predador não alcança. E quando ela chega na beira do riacho, ela dá um salto e mergulha. Como a água é corrente, através do mergulho, impulsionada pelas águas, ela vai aparecer novamente para o predador muito além, muito distante. E ali ela foge, ela escapa totalmente do seu predador. Eu entendo, pastores, igreja e irmãos, que a única forma de superarmos a prova é mergulhar no Espírito Santo, Amém. na presença de Deus, né? Do poder de Deus. Porque assim, o predador, o mal, né? O coronavírus, a peste, né? Ela vai ameaçar, pode até atingir alguns, mas destruir a gente jamais, porque o Senhor nos dará a vitória. Que o Deus Todo-Poderoso continue abençoando a sua igreja, abençoando os pastores, abençoando a Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos orar. Eu queria pedir para o senhor fazer esse momento de oração, mas primeiro nós vamos ver a parte musical e depois, logo em seguida, o senhor vai estar orando. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Seus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida ou para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração.
reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida ou para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse primeiro programa, esse primeiro vídeo que produzimos, Pai, e que será, meu Deus, colocado aí nas redes sociais para abençoar, meu Deus, a nossa Convenção Rio de Janeiro e todos aqueles que tiverem alcance a essa mensagem, meu Deus. Tudo que foi produzido aqui, tudo que foi criado aqui, através do pastor Cláudio, pastor Celso, através da minha vida, através do MMA, do Ministério de Comunicação, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos nesse momento, Senhor, pelo mundo em primeiro lugar, que o Senhor Todo-Poderoso, que é o mantenedor da criatura, o Senhor que é o dono de todas as coisas, e nada acontece sem a Tua permissão, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, toda a humanidade. Oramos pela nossa nação, Brasil, pelas autoridades do nosso país. Nós oramos, meu Deus, pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário. Que o Senhor dê sabedoria a esses homens, que o Senhor use eles com estratégia para que de alguma forma, Senhor, possa suavizar a dor dos moradores da nossa nação. E oramos por último, Senhor, e de uma forma muito especial, Pai, pela Igreja do Senhor, a Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, todas as convenções do nosso país, a convenção geral, que o Senhor Todo-Poderoso continue abençoando, Senhor, os nossos pastores, os nossos consagrados, a membresia dessa convenção, que o Senhor, meu Deus, use cada um dos teus filhos, dos teus servos, nas IAPs que estão distribuídas em todo o nosso país, que esse mal, essa epidemia, essa pandemia não venha neutralizar, não venha de forma alguma, meu Deus, roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção em Ti, que pelo contrário, a igreja continue fiel, a igreja continue avançando, a igreja continue fazendo a Tua obra com toda a intrepidez, com toda a unção do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós Te agradecemos, Pai, pelos pastores, por essa equipe maravilhosa desse projeto regional, esse canal oficial da Convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu Te agradeço pela vida do pastor Cláudio, pastor Celso e os nossos irmãos do Ministério de Vida Pastoral, toda a equipe que está apoiando o pastor Celso, o Ministério de Música e Arte, na direção, na liderança do diácono Sérgio. Te agradeço pela vida do pastor Jefferson, líder do Ministério de Comunicação. Te agradeço, meu Deus, por cada componente dessa equipe. A equipe foi formada pelos irmãos do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoa a nossa convenção. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E agora eu queria te convidar a participar conosco deste canal. Curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho aí.
e divulgar esse canal nos seus grupos de WhatsApp, divulgar esse canal no seu Facebook, aonde quer que você possa divulgar. Porque você fazendo isso, você vai também estar divulgando o Evangelho do Reino. Né? Então, às vezes você está em casa, você não pode fazer muita coisa, mas você pode compartilhar, pode divulgar, e certamente você vai estar abençoando muitas vidas que estão precisando de uma palavra de incentivo. Deus te abençoe em nome de Jesus.